Bom, inicialmente, nós temos aqui uma paisagem urbana. Vocês percebem a concentração de moradias e de empresas, escritórios. Isso é uma cidade de São Paulo, uma paisagem urbana. Foi isso que produziu a urbanização, essas paisagens urbanas. Já aqui você tem uma paisagem rural, sendo que nós temos uma empresa agrícola, ou seja, agricultura moderna. Esse sistema aqui é um sistema de pivô central. A finalidade dele é promover a irrigação. Então, a agricultura necessita da água acontecer na hora certa, ou seja, chover na hora certa. Se por acaso não chove na hora certa, entra com essa irrigação aqui, em grande escala, né, para corrigir se o clima não estiver ajudando. E aí você, com essa irrigação, você vai ter uma produtividade maior no campo. Então, aqui uma típica paisagem rural moderna. Falamos anteriormente que existem fatores atrativos. E um fator atrativo da cidade são os empregos. Então, aqui uma indústria, né? E a indústria atrai pessoas para a cidade através de seus empregos. Aqui também outro fator atrativo da cidade, o comércio e a prestação de serviços, atraindo pessoas para a cidade, né? Uma paisagem tipicamente urbana, mais um fator atrativo da cidade. Aqui nós temos a repulsão do campo. Então, aqui uma plantação de algodão. Você poderia ter centenas, milhares de pessoas trabalhando aqui na colheita do algodão. No entanto, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas operando essas máquinas, substituindo milhares de pessoas. Então, o emprego no campo diminuiu e as pessoas foram para a cidade. Não porque a cidade tinha emprego necessariamente, né? Se for um país subdesenvolvido, eles foram para a cidade simplesmente porque acabou o emprego no campo, ou diminuiu o emprego no campo. A gente tem que entender que hoje nós temos uma agricultura empresarial com uso de tecnologias, aumento de produtividade, mão de obra assalariada e ela produzindo tanto para o mercado interno quanto para a exportação. E esse aumento da produtividade, você tem os equipamentos agrícolas, que vão substituir mão de obra humana e causa desemprego. Então, toda essa realidade rural acaba fazendo com que populações migrem para morar nas cidades. Então, as formas de urbanização nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, ela se deu de formas diferentes. Então, nós temos formas de urbanização diferentes. No país desenvolvido foi de um jeito, no país subdesenvolvido foi de outra forma. Como foi nos países desenvolvidos? Nós tivemos a atração das cidades, através do quê? Dos empregos gerados pelas indústrias e pelo comércio, além da prestação de serviços. Com isso, houve um planejamento da paisagem urbana, com a infraestrutura adequada, etc. Já nos países subdesenvolvidos, nos países mais pobres, né, onde existem vários problemas sociais, você teve uma repulsão do campo, devido à mecanização agrícola. Aquelas áreas
rurais desses países subdesenvolvidos, onde entrou uma agricultura moderna, né, aconteceu uma mecanização agrícola que expulsou as pessoas do campo. E elas foram morar na cidade. Esse processo gerou uma paisagem urbana caótica. Uma paisagem urbana caótica, principalmente nas periferias. Essas periferias, muitas vezes, elas cresceram, surgiram a partir de invasões de terrenos, sem infraestrutura nenhuma, de energia, asfalto, saneamento básico. Então, toda essa realidade vai produzir uma paisagem urbana caótica. Muito bem. Nós vamos agora dar uma paradinha aqui no compartilhamento da tela. E vamos aqui no quadro para uma explicação, reforçar mais isso aí. Então, nós temos a urbanização como um processo em que as cidades crescem, se desenvolvem, né? As pessoas vão para as cidades e o campo, existe uma diminuição populacional no campo, né? O campo perde importância, continua com a sua importância como fornecedor de matérias-primas e alimentos, porém, já perde aquela importância que tinha antes. Então, esse é o processo de urbanização. Muitas decisões do campo agora são tomadas nas cidades. Normalmente, quem trabalha no campo, hoje em dia, mora na cidade. A partir do quê? Dessa agropecuária moderna. Temos os fatores atrativos, que foram os empregos ofertados pelo setor secundário das indústrias e pelo setor terciário do comércio e prestação de serviços. E tivemos também, nesse processo de urbanização ao redor do mundo, os fatores repulsivos, né? Principalmente determinados pela mecanização agrícola, que aconteceu onde? No setor primário da agropecuária. Então, nós temos um processo de urbanização diferente. Nos países desenvolvidos se deu de uma forma, nos países subdesenvolvidos se deu de outra forma. Além do que, nos países desenvolvidos, esse processo de urbanização se iniciou antes, enquanto que nos países subdesenvolvidos, esse processo se iniciou bem depois. Ok?